A melhor esquadria do mercado não é a melhor escolha. E depois de analisar custo, durabilidade, estética, conforto térmico, conforto acústico, manutenção e vedação, eu descobri que a melhor escolha nem sempre é comprar a melhor esquadria. Por isso eu montei um ranking com os principais tipos de esquadrias usadas nas casas do Brasil. E o resultado, gente, me surpreendeu muito, porque a queridinha dos arquitetos perdeu, a considerada melhor esquadria do mundo perdeu, e a que ganhou, ela não ganhou individualmente em nenhum dos critérios. Loucura, né? Mas ela foi a que menos errou. Vamos pro ranking? Em último lugar, ficou a esquadria de aço. E sinceramente, essa foi a posição mais fácil de definir. Durante anos, essa esquadria, ela dominou o mercado brasileiro. Mas faz tempo, hein? Se você voltar no tempo, há 20, 30 anos atrás, você vai ver que a maioria das casas brasileiras tinha uma esquadria de aço. E já tinha corrosão, hein? Só que o mercado evoluiu, os materiais evoluíram, e as esquadrias de aço, elas simplesmente ficaram para trás. O primeiro problema é a corrosão, principalmente em locais de muita umidade ou litorâneo. E com o passar do tempo, sempre aparecia ferrugem, desgaste na pintura e problemas de funcionamento. O segundo problema é o conforto. O desempenho térmico é muito ruim, no calor esquenta demais e no frio leva a temperatura de fora para dentro da casa. Quando a gente fala de conforto acústico, também está muito longe do ideal. São problemas extremamente comuns, mas quando a gente põe tudo no papel, ela acabou sendo a última colocada. Mas não é que seja impossível usar, é porque a gente tem muitas opções melhores no mercado hoje em dia. Vamos para a sétima colocada, é a esquadria de vidro temperado. Muita gente conhece como o nome da marca, que é Blindex, e eu sei que aqui muita gente vai discordar, porque o vidro temperado, ele está presente em muitas casas no nosso país. Agora tem uma diferença muito grande entre ser popular e ser uma boa esquadria. E o vidro temperado, ele tem um grande atrativo. Ele é bonito e barato. Quer coisa melhor que isso? Porque visualmente ele cria aquela sensação de leveza. A estrutura não tá à mostra, fica aquela coisa mais clean, realmente bonito. Agora, quando a gente começa a analisar critérios de funcionamento, de conforto, aí a coisa muda de figura. Porque por melhor que seja o produto, a instalação, ele ainda tem muitas folgas, muitas frestas. E isso impacta diretamente em dois critérios muito importantes: conforto térmico, conforto acústico. E ainda tem a vedação, que não é legal. Se você mora numa avenida movimentada, cara, a diferença é enorme. E o mesmo vale para regiões muito frias ou muito quentes. Por isso o vidro temperado, ele terminou na sétima posição. Mas ele continua sendo uma boa opção para determinadas aplicações, casas de médio padrão, regiões onde a questão térmica não faz tanta diferença. Mas quando a gente analisa o desempenho como um todo, ele fica para trás. Agora, em sexto lugar, ficou a madeira engenheirada. Eu vou explicar para vocês o que é isso, que eu sei que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Diferente da madeira maciça, a madeira engenheirada, ela é produzida a partir de diversas camadas de madeiras, processada e colada sob pressão. E o objetivo é simples, é produzir deformação, reduzir movimentações naturais da madeira e aumentar a estabilidade do conjunto. Na prática, ela tenta manter tudo aquilo que as pessoas adoram na madeira maciça, mas corrigindo algum dos seus principais problemas. Ora, quando a gente fala de estética, poucas esquadrias conseguem competir com ela. O acabamento é excelente, ela tem um ar de sofisticação muito grande, conforto térmico muito bom. O problema é quando a gente começa a olhar o conjunto da obra. O custo normalmente é bem elevado, a mão de obra especializada é muito limitada e a manutenção ainda exige muita atenção. Quando a gente olha o todo, ela acaba perdendo espaço para esquadrias muito mais equilibradas. Não porque ela seja ruim, pelo contrário. É porque outras esquadrias entregam um resultado parecido, com menos dor de cabeça ao longo dos anos. E foi por isso que ela ficou em sexto lugar. Agora vamos para a quinta colocada. Essa eu gosto bastante. É a esquadria de alumínio da linha Suprema. Esse modelo de esquadria é muito honesto. Eu uso muito nas minhas obras, porque ela não tenta ser melhor em nada, mas também não decepciona em nenhum requisito. Ela é muito usada no Brasil em obras de padrão médio e médio alto. Ela tem um custo muito competitivo, é durável,
tem manutenção muito simples, ela tem uma rede de distribuição enorme. Se uma peça quebra daqui 10 anos, provavelmente você vai encontrar muito fácil a reposição. Só que ela tem algumas limitações. O conforto térmico e acústico é apenas ok, razoável. Passa de ano, vamos falar assim. Aí quando a gente compara com a linha Gold, com PVC ou esquadrias superiores, aí ela acaba ficando um pouco para trás. Mesmo assim, ela conseguiu uma posição muito respeitável, porque ela entrega exatamente aquilo que ela promete e o que ela vale, sem grandes destaques, mas sem nenhum defeito. E isso foi o suficiente para ela pegar o 5º lugar. Agora, a próxima, com certeza muita gente esperava que ela tivesse mais na frente, que é a esquadria de madeira maciça. Porque quando a gente fala de estética, quase nenhuma consegue competir com ela. Ela transmite aconchego, sofisticação, dá aquele ar de casa, aquele ar de lar. E ela possui uma presença arquitetônica específica. Ninguém consegue copiar. Além disso, o desempenho térmico é excelente. O acústico também é muito bom, só que ela tem alguns problemas. A madeira exige manutenção constante, mesmo se for de altíssima qualidade. E dependendo do nível de exposição ao sol e à chuva, essa manutenção começa a ficar mais complicada ainda. E além disso, ainda tem o risco de movimentação natural do material, do empenamento, algo que não acontece na mesma intensidade nos sistemas de alumínio, PVC. Então uma pergunta que eu fiz durante esse ranking: ela é bonita? Muito. Ela entrega conforto? Sim, ela entrega. E ela continua sendo a melhor decisão para a maioria das obras? Não, não é. Por isso que ela ficou em 4º lugar, muito perto do pódio. Antes de eu entrar no pódio, vamos abrir um parêntese bem rápido aqui. Hoje eu acompanho clientes em diversas cidades do Brasil. E o que eu percebo é que muita gente investe muito dinheiro sem ter uma clareza técnica, sem ter uma instrução, sem ter alguém do lado explicando por que ele deve fazer aquilo. E muitas vezes está gastando dinheiro no lugar errado. Escolha de fundação, escolha de esquadrias, escolha de cobertura, escolha de bancada, funcionalidade da planta, orçamento, fiscalização, contratos. Uma obra é muito complexo e foi por isso que eu comecei a oferecer consultoria para resolver dores pontuais e acompanhamentos técnicos à distância para ajudar essas pessoas ao longo da jornada, além de fazer todos os projetos para qualquer lugar do Brasil. Se você está construindo ou pretende construir e precisa de ajuda, me chama no WhatsApp. Agora vamos para o pódio, porque a discussão agora vai começar a ficar interessante de verdade. Em 3º lugar, ficou a queridinha dos arquitetos, a esquadria de PVC, que grande parte das pessoas colocam como número 1. E eu vou explicar para vocês por que para mim ela é excelente, mas ela não é a melhor escolha. Porque nos últimos anos, o PVC ele ganhou um status quase imbatível devido ao seu excelente desempenho. E eu preciso reconhecer que isso é a pura verdade. Se a gente estivesse analisando somente conforto térmico, conforto acústico e vedação, com certeza ela seria o 1º lugar. Mas não é só isso. Então por que ele não venceu, Renan? Porque esse ranking ele não mede só desempenho. Ele mede a tomada de decisão mais coerente e racional. E quando a gente começa a analisar outros critérios, alguns problemas aparecem. E o primeiro deles é o custo. Embora muita gente ache que o PVC seja uma solução intermediária, ele custa bem mais caro que a grande maioria das esquadrias presente no mercado. Um outro ponto que pesou foi a durabilidade. Eu sei que aqui vai ter polêmica, mas a percepção de mercado e a minha opinião também segue a mesma tendência. Ainda surgem muitas dúvidas no comportamento das esquadrias de PVC ao longo do tempo. Exposição ao sol, envelhecimento, principalmente em condições mais severas. E quando a gente fala de manutenção, ele também acaba perdendo alguns pontos. Não porque ele dê problema, mas por causa da disponibilidade de peças, assistência técnica e mão de obra especializada. A rede de assistência de PVC ainda está longe de bater uma rede de assistência de esquadrias de alumínio. Finalizando, o PVC é uma excelente esquadria e o 3º lugar não é nenhum demérito. Na verdade, ele ficou muito próximo, por detalhes, de ficar em 1º ou em 2º lugar. Agora vamos para a medalha de prata. Essa também eu vou ter que explicar bastante, porque muitas pessoas não vão entender. Em 2º lugar ficou as esquadrias de alumínio importadas. E eu vou fazer uma afirmação agora que vai surpreender muita gente. Na minha opinião,
Essa esquadria é a melhor esquadria desse ranking e do mercado atualmente. Sim, ela é a melhor. Então, Renan, por que ela não ficou em primeiro lugar? Porque ser a melhor não significa que ela é a melhor decisão. Porque quando a gente fala de esquadrias importadas, nós estamos falando de um outro universo. Estamos falando de empresas como Chuco, Cortiço. Elas investem milhões em pesquisa, engenharia, desenvolvimento de materiais. Os sistemas são extremamente sofisticados. Quem viu a obra lá do Primo Rico sabe do que eu tô falando. Eles utilizaram esse tipo de esquadrias. A vedação é excepcional, acabamento nota 10, conforto térmico impecável, o desempenho acústico muito bom e a estética está entre as melhores que existem no mercado. Só que existe um problema aqui para nós, é o preço. E a realidade é que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo e uma que está gravando esse vídeo não vai ter condições de comprar uma esquadria desse nível. Eu tô falando de um produto que atende uma fatia muito pequena do mercado nacional, mas muito pequena mesmo. E se você precisar de manutenção, trocar uma peça, cara, é a mesma coisa de ter um carro importado. A dificuldade é muito grande, por isso que ela foi perdendo alguns pontos ao longo do ranking. Agora eu vou deixar uma coisa muito clara. Se a pergunta fosse, qual é a melhor esquadria do mercado? Sim, as esquadrias de alumínio importada são as melhores. Mas essa não foi a pergunta que eu fiz nesse vídeo. E foi por isso que ela ficou em segundo lugar. Agora, finalmente, vamos para a primeira colocada. Eu acho que vocês já têm alguma ideia, por exclusão, de qual esquadria que teve a melhor pontuação ao longo de todos os critérios. É a esquadria de alumínio da linha Gold. E talvez essa seja a posição mais interessante desse ranking, para a gente refletir muito sobre as nossas escolhas. Isso vale para a vida toda. Porque, gente, ela não venceu em nenhum critério. Em todos os critérios, teve alguma esquadria melhor do que ela. Ela não teve a melhor acústica, ela não teve o melhor conforto térmico, ela não teve a melhor vedação, ela não é a mais bonita. Mas como assim? Então como que ela venceu? Porque ela é a esquadria mais equilibrada de todas. Quando a gente analisa o custo, ela foi bem, ela é muito usada no Brasil, ela cobra um preço justo. Não é baratinho, mas é justo e é acessível dentro das casas de padrão médio alto e padrão alto no nosso país. Ela é muito durável, a manutenção é fácil e simples, a vedação é excelente, tem uma estética muito boa, ou seja, ela não foi extraordinária, fora da curva em nenhum quesito, mas ela também não tem nenhuma fraqueza relevante. E é exatamente por isso que hoje no nosso país, ela é a principal escolha dentro do mercado de alto padrão. E ela entrega um equilíbrio difícil de encontrar em outras linhas. E essa é a principal conclusão desse ranking. A melhor não ficou em primeiro lugar. E se você quiser conhecer todo o critério desse ranking, as notas, eu vou deixar na descrição desse vídeo e no comentário fixado um link para você baixar o PDF do resumo desse vídeo. Agora me fala a sua opinião. Você concorda com esse ranking? Qual esquadria ficaria em primeiro lugar no seu ranking, na sua casa? Qual você usa? Qual você gostaria de comprar um dia? Me conta aqui nos comentários. E pessoal, antes de finalizar, eu vou deixar aqui o link de um vídeo que eu fiz um ranking de coberturas para casas. É muito legal e complementa muito o que esse vídeo trouxe de informações para vocês. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.